Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live da Step U. Como você já sabe, você que segue a gente, periodicamente a gente traz aqui nessas lives grandes profissionais de mercado, especialistas nas suas áreas de atuação, pessoas que têm muito a contribuir com as suas experiências, com as suas vivências profissionais. É sem dúvida uma grande oportunidade de aprender mais com pessoas que estão vivendo o dia a dia corporativo e vivendo aí os desafios que o dia a dia traz para a gente. Você que ainda não segue a gente, convido a seguir a Step U não só no Instagram, mas em todas as redes sociais. A Step U conta com um grande material para o seu crescimento pessoal e profissional. Além das lives, são webinários gravados, podcasts, artigos, e-books, material gratuito que você pode acessar tanto no nosso site, www.stepu.com.br, como também através das redes sociais. Os podcasts que estão fazendo o maior sucesso, você pode escutar diretamente no nosso site ou na sua plataforma de áudio preferida. Hoje, para conversar com a gente, eu tenho o prazer de receber uma grande profissional com quem eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos atrás, muitos anos atrás, e que foi uma pessoa marcante na minha vida, pela sua simplicidade, pela sua inteligência, pelo seu bom humor e pela sua garra. E que sem dúvida hoje, eu estou, entre aspas, reencontrando essa pessoa, cerca de 10 anos depois, é hoje uma grande referência em liderança. Hoje a gente recebe Jordana Souza. Jordana, vou até ler aqui porque é muita informação sobre essa pessoa. Jordana é cofundadora e Chief Revenue Officer da Vol, uma plataforma mobile first voltada para a simplificação da mobilidade corporativa global. Há 7 anos atua no mercado de tecnologia de mobilidade, participou do lançamento do módulo global corporativo da Cabify, onde foi Head de Growth por 2 anos. É uma das mais importantes vozes do universo de gestão de mobilidade corporativa no Brasil, responsável por projetos de implantação de tecnologia Mobility as a Service nas maiores corporações do país, e hoje tem uma coluna sobre mobilidade no Estadão. Jordana, acho que você já está online aí, chama aqui manda o convite para eu liberar você para a gente começar o bate-papo. Deixa eu ver se você já mandou e eu que não vi. Ainda não. Manda o convite aí que eu libero você. Ainda não apareceu aqui. O Joana está dizendo que não está conseguindo. Coisa de live, gente. Essas coisas acontecem. Sai, Jordana, e volta. Quando você voltar, provavelmente vai aparecer uma mensagem na tela perguntando se você quer entrar nessa transmissão. Aí você coloca que sim. Hoje a gente está com aqueles imprevistos típicos de live. Meu fone de ouvido ficou sem bateria agora antes de começar, então a gente está aqui sem fone de ouvido no som direto. A Cláudia está dizendo que eu posso mandar para ela, mas eu não estou vendo aqui como mandar. Ah, olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, acho que agora eu achei. Jordana, tá dizendo aqui, eu tentei te convidar, peraí. Tá dizendo aqui que você precisa atualizar o Instagram. Olha só, coisa de live. Tenta fechar o Instagram e aí vai no aplicativo no seu celular e atualiza o aplicativo. Deve ser alguma versão nova. Bom, enquanto a Jordana faz isso, dando as boas-vindas para todo mundo que está entrando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma live da Step U. Periodicamente a gente convida grandes profissionais de mercado, executivos de destaque, e hoje a gente tem aqui uma grande executiva que tem se destacado demais frente a uma startup que está sacudindo o mercado quando o assunto é mobilidade corporativa, mobilidade urbana. A gente vai conversar hoje com a Jordana Souza. E além da Jordana, convido todo mundo também a conhecer os outros materiais da Step U que vocês encontram no nosso site e nas redes sociais. A Step U está no Facebook, além do Instagram, estamos no Facebook, no YouTube, no LinkedIn.
No YouTube, inclusive, você consegue assistir também pelo IGTV, mas consegue assistir todas as lives que nós já fizemos e os webinários. Em breve teremos novos webinários, inclusive com alguns grandes lançamentos que a gente vai fazer no próximo mês. Então, deixo todo mundo por enquanto no suspense, mas em breve teremos novidades aí da Step U. A Jordana está atualizando o aplicativo dela, porque entrou uma mensagenzinha de erro aqui, mas já já a gente começa com ela. Ana Paula entrando. Ana Paula, seja bem-vinda. Eduardo, Rafaela, Rosana, sejam todos muito bem-vindos. Eliane, seja bem-vinda, Eliane, boa noite. Nós já vamos começar, mais uns minutinhos a gente já inicia. Olá, Ana, boa noite. Aline, boa noite. Olha, vamos a... Agora eu acho que... Acho que agora vai... Ei, Carlos! Olá, Jordana! Fomos pegos com tecnologia, né? Oh, a gente faz live um ano inteiro e não olha se o aplicativo está atualizado, né? Que vergonha! São as pegadinhas de live, viu? A gente já teve, olha, celular caindo em live. Vai cair também, que eu tô aqui tentando equilibrar. Faz parte, não tem jeito. Que prazer estar aqui com você. Quanto tempo que a gente não se vê, mesmo que virtual, alguns anos, né? Eu acho que você falou aí, eu acho que uns 10 anos. Acho que 10 anos, para a gente também é uma alegria. Estou muito feliz de receber você. Eu sei que é uma pessoa que comigo compartilhou momentos iniciais da minha carreira corporativa, mais de 10 anos, e que foi uma pessoa muito especial. A gente se ajudou muito naquela época, um momento totalmente diferente da nossa vida profissional, né? Mas sem dúvida um momento que marcou bastante o que viria depois. Seja muito bem-vindo, prazer receber você aqui. Muito obrigada, o prazer é meu de estar aqui, estou muito feliz de bater esse papo com você. E aí eu até cheguei a postar, eu falei, caramba, 10 anos depois a gente se fala, veio muito à memória aqueles corredores das coordenações, que incrível, muito, muito, muito prazer em estar aqui com você. Que bom, Jordana. Jordana, você hoje está demais na vários canais, a gente vê a startup que você hoje exerce a função de CRO, né? De Chief Revenue Officer, e a gente sabe que é uma startup que tem se destacado demais quando o assunto é mobilidade. Talvez mobilidade seja um dos grandes temas da atualidade, né? Além de desafios, né? Grandes desafios. Como é que é o trabalho da Vol? Conta rapidamente para a gente qual é o diferencial de vocês. Por que hoje vocês estão sendo tão bem falados, né? Ainda bem, né? Que a gente está bem falado, mas assim, a Vol é uma plataforma mobile first de mobilidade corporativa. É uma solução SaaS voltada para o B2B. Então, a gente unifica dentro da mesma plataforma toda a cesta de mobilidade de um viajante. Então, imagina que você vai se deslocar do Rio para São Paulo, você precisa pegar um táxi, uma passagem aérea, uma hospedagem, talvez uma locação de veículo e se alimentar. Então, tudo que você precisa durante o deslocamento está dentro da plataforma. Então, todos esses serviços, desde pedir um Uber, a comprar uma passagem aérea, a sua acomodação de um hotel, reembolso de alimentação. Então, a Vol faz o que a gente chama do end-to-end de mobilidade corporativa, o que dá muita praticidade para os gestores, né, de viagem, para as empresas como um todo, e conforto e segurança para o viajante, porque tem na palma da mão, hoje está tudo no celular, né? Todo o seu roteiro, né, da viagem. Então, essa é a nossa solução. Hoje a gente vai falar muito sobre liderança, sobre inovação, mas um dos aspectos que imediatamente a gente identifica foi que vocês viram uma grande oportunidade. É um país de dimensões continentais, onde o processo logístico, né, a mobilidade é um grande desafio e com um custo muito alto. Então, enxergar isso não como uma ameaça ou um problema, mas uma oportunidade de negócio é algo que, sem dúvida, chama muita atenção. É interessante isso, né? Porque a Vol, de fato, né, a gente não faz a mobilidade. Eu facilito a mobilidade, né?
Mas pegando o conceito até de cidades inteligentes, e a gente tem uma referência muito boa no Brasil, né, que é Curitiba, foi a primeira cidade Mobility as a Service que funciona de maneira inteligente. A gente unifica isso, né, e faz com que dentro de uma corporação, os viajantes corporativos, eles não utilizam o meio de transporte nos horários de pico, que é no entrada e saída de empresas, no horário de trabalho, escolar, etc. Ele preenche uma lacuna de duas frentes. Primeiro, daquele motorista que está ansioso de vários meios de transporte e depois do trânsito que não está congestionado naquele momento. Então, a gente, além de oferecer essa praticidade de gestão, você consegue sentido a gente pegar um táxi sozinho. Hoje a gente está vivendo um momento de pandemia, muda um pouco o conceito, mas é otimizar os deslocamentos. Então faz com que os deslocamentos da empresa sejam de maneiras mais inteligentes. Então faz sentido eu alugar um carro ou comprar ou pegar um Uber? O que é mais o que tem mais vantagens naquele momento, né? Então hoje a plataforma te dá essa praticidade de ter a melhor opção sempre na palma da mão. E o que contribui aí para toda a logística, né? A cadeia de transporte. Então, desde transporte público até um táxi, um carro locado e por aí vai. Certo. Jordana, você tocou num ponto que a gente não tem como fugir, embora muitas pessoas estejam cansadas, né, desse tema, que é o contexto da pandemia. Quiser a gente poder botar um ponto final nisso, mas o fato é que a gente está vendo aí o nosso início do segundo ano de pandemia. Qual o impacto desse novo cenário, com tantas incógnitas e com tanta indefinição na inovação, no processo de trazer novas propostas para o mercado, atender empresas com propostas diferentes daqueles modelos que existiam anteriormente? Como é que está isso no cenário de vocês? Bom, você está em startup também, né, Carlos? A gente, startupeiro, né? A gente vê oportunidade na dificuldade, mas não de maneira proveitosa, né? Até porque a gente está vivendo um momento muito triste, né? Uma crise de saúde pública. Mas hoje, no momento que a gente vive de caos em saúde pública, muito comércio fechando, empresas de grande porte quebrando, para nós, de inovação e tecnologia, foi uma grande oportunidade. Porque, primeiro, tem muita oportunidade de resolver muito problema. Então, não sei se você acompanhou, mas saíram muitas health techs, né? Novas empresas voltadas para a saúde de tecnologia, coisas que a gente nem imaginava, né? De sanitização, por exemplo. Olha uma startup que foi adquirida agora por uma empresa espanhola de sanitização e está aí bombando no mundo inteiro. Então, o conceito de startup nunca é inventar a roda, né? É resolver aquele problema que nunca ninguém olhou para ele. Então, a roda rodar mais fácil. Né? Exato. Então, pensando pelo nosso lado, vou te dar o exemplo da Vol. A gente pegou um mercado que não inovava há muitos anos, que é o de viagem corporativa, sempre tomados por grandes sistemas já existentes no mercado e por fragmentados. Então, hoje, se você, qualquer empresa tradicional que ainda não utiliza Vol, ele vai utilizar o táxi numa plataforma, ele vai comprar passagem aérea, outro vai pedir alimentação e outra. Então, assim, existem sim sistemas, mas eles não se conversam, né? Eles não são integrados. Então, quando você tem uma visão única, facilita a sua tomada de decisão, facilita para onde você vai. Então, eu vejo um momento de muita oportunidade, é o que a gente está vivendo, inclusive. Obviamente que nos primeiros meses ali de pandemia, fecha tudo, aí você olha para o seu negócio de mobilidade, eu preciso que as pessoas estejam na rua, andando de avião, fecha aeroporto, não tem malha aérea, nem que se eu quisesse vender eu teria oportunidade, porque não tinha voo. Então, você pensa e fala assim, deu tudo errado. Mas não. Aí você começa a fazer um trabalho interno, porque você já me conhece, né? Eu não desisto muito fácil, não. Então você começa a olhar para dentro de casa, você enxerga a oportunidade no seu negócio, né? Sem olhar para fora nesse momento. Então, quando a gente fez esse exercício de olhar para dentro de casa, a gente viu uma oportunidade gigantesca dentro da nossa carteira de serviços essenciais, em que a gente, além de
obviamente, não parar o nosso negócio, a gente fazer uma prestação de serviço público para fazer com que os negócios não parassem. E eu não estou falando de negócio, estou falando de o alimento chegar na prateleira, de um profissional de saúde chegar no hospital. Então, a gente tem, graças a Deus, um segmento muito diversificado e a gente enxergou a oportunidade disso de contribuir também para o meio que a gente estava vivendo. Então, eu enxergo esse momento de muita dificuldade, mas de muita oportunidade. Sem dúvida. É interessante que existia um período em que se buscava muito delimitar qual era o limite entre uma startup e uma empresa. Né? Como se o turning point disso aí fosse por conta de conjunto de faturamento ou de grandiosidade de empresa. E esses dias eu vi uma observação que eu achei muito interessante, que você agora me remeteu a isso. Esse mindset de startup, de sempre estar procurando oportunidade, de sempre estar vendo oportunidades onde, de repente, as empresas de grande porte estão em crise, dificuldade, é talvez o elemento mais importante para se manter sempre competitivo. É como se Claro. Independente do tamanho, do faturamento, elas carregassem no seu DNA um comportamento que fosse vital para o crescimento num momento como esse, né? Exato. E aí, qual é a nossa vantagem de ser startup, né? E hoje você também está dentro desse ecossistema, você vai concordar comigo. Uma empresa grande, ela não tem capacidade e agilidade de mudança. Por mais que ela se diga inovadora, eu trago tecnologia, trago isso, trago aquilo, mas isso é sempre da porta para fora. Eu sei porque eu só lido com grandes empresas. Hoje o nosso modelo de negócio é muito voltado para enterprise, para empresas muito grandes. Então eles têm um discurso muito inovador, mas quando chega dentro de casa é muito engessado. E aí a gente olha a nossa alta capacidade de execução com time enxuto, sem grana, sem dinheiro, com pouquíssimo investimento. E a gente consegue pensar muito rápido. E eu acredito também que é muito nos novos profissionais, e aí entrando no nosso tema, a forma do que muitas startups lideram. Um ponto que nos fortaleceu muito na pandemia foi a questão a gente sempre teve um pilar muito forte de transparência e segurança para os nossos colaboradores. Então, naquele momento de incerteza, foi onde a nossa cultura mais se firmou. Porque a gente jogou aberto com o time, né? A gente falou, o momento é esse, a gente não sabe o que fazer, mas a gente vai estar junto e sempre munindo as pessoas de informação. A gente conseguiu dar esse passo, a gente conseguiu fazer isso. Tomamos conseguimos olhar para essa estratégia para dentro de casa da nossa carteira. Então, nesse momento, a gente fortaleceu muito a cultura. As pessoas não pararam de trabalhar, Carlos. Foi impressionante, assim. Todo mundo segurando no barco mesmo e falando, a gente não vai desistir, a gente vai conseguir. E a gente ainda assim, no meio de uma pandemia, para você ver a alta agilidade que a gente tem enquanto startup, né? A gente lançou um novo produto. Então, assim, com a garra do time e o fortalecimento da nossa cultura nesse momento de dificuldade. Mas, olha, segura aí que eu quero justamente agora te fazer uma pergunta sobre o outro lado do balcão. E como é que está o apetite das empresas por inovação? Legal. Eu li uma entrevista do então presidente do Grupo Sky da América Latina, Sky de televisão, e aí o repórter perguntou para ele, foi no Management faz alguns anos. O repórter perguntou para ele qual era o momento de tomada de decisão do cliente dele em relação à portabilidade, à mudança. E ele dizia o seguinte, o meu cliente, ele tradicionalmente, ele não tem vontade de mudar, porque está muito acostumado com o ambiente desse. E aí, desde o início da pandemia, eu tenho escutado muito falar isso. As empresas estão tão preocupadas com uma série de fatores que elas estão sem vontade de mudar, mesmo que a mudança traga resultados positivos. Como é que está o apetite das empresas na sua visão? A gente lançou um novo produto no meio da pandemia. E esse produto, ele trouxe inovação no mercado que estava parado há 10 anos, né? De grandes novas ferramentas. Hoje eu não entro, dentro dos meus ICPs, aqui das minhas personas, eu não entro pela área que usa o sistema. Aí é que tá. Mobilidade parou, ninguém está viajando, mas as empresas vão voltar, os negócios precisam, né? Muita coisa vai ser resolvida e feita pelo Zoom, muitos negócios vão continuar sendo fechados pelo Zoom, mas a necessidade de viajar vai. E hoje a maioria dos gestores, tomara, né, gente? Precisa viajar muito, hein? Que a gente se fortalece. Mas a necessidade, os gestores estão sendo cobrados muito por inovação.
E aí, olhando para um cenário, a Avó é relativamente nova, né? Nós temos 3 anos, entrando no nosso 4º ano de operação, de desenvolvimento, de mercado e etc. E aí já validamos em várias empresas grandes. Mas eles, como estão sendo cobrados por inovação, os negócios estão voltando, as cidades abrindo, fronteiras abrindo, eles têm mais abertura de receber. Só que aí você tem um outro impacto. Quando você pega um gestor da área de um sistema que eu vou implantar, tem um pouquinho da resistência de cultura, mas sempre foi assim, né? Eu sempre utilizei dessa forma. E entende-se como um sistema muito difícil de trocar, né? E de alterar, de plantar numa empresa. Mas a gente tem conseguido quebrar, sabe? Mexe um pouco na cultura de sempre foi assim, então aquela meio síndrome de Gabriela, né? Mas por um outro lado, os gestores eles estão sendo cobrados por inovação. Então há sim uma busca muito grande por novas tecnologias, novas formas de executar, novas práticas. Eu brinco que a gente, além de fechar negócio, a gente ganha amigos, né? Hoje a maioria dos meus clientes viram meus amigos, porque a gente só tem sucesso num projeto, e é isso, sendo muito sincero, se os dois lados estiverem comprados com a proposta, né? Porque eu sozinha não vou conseguir entregar o resultado esperado. Então a gente trabalha em muita sintonia, em muito ali organizado mesmo e fechado para o sucesso desse projeto. Então, eles estão sendo cobrados por inovação. A gente tem cases de reconhecimentos globais de promoção dos gestores que nos contratam, porque, além de tudo, não só mais o custo é importante. Hoje, a segurança virou um pilar muito mais importante. Os conceitos mudaram um pouco. Obviamente que, no final da linha, o CFO, o C-Level, ele vai querer ver se houve redução de custo nesse investimento da alteração do sistema. Mas, consequentemente, o pilar da segurança aumentou muito e a busca por inovação. Então, é muito, gente, tem muita oportunidade. Esse mercado de tecnologia, de inovação, as empresas estão super abertas para receber e vale a pena ir buscar porque tem muita oportunidade. Muito bom, Jordana. Deixa eu só fazer uma parênteses aqui, dando boas-vindas a todo mundo que está entrando. Fiquem à vontade para colocar as perguntas de vocês, as dúvidas, de maneira que vocês queiram contribuir. A gente gosta muito de usar esse espaço, não só para falar, mas para ouvir também, para responder perguntas, responder dúvidas. Então, fiquem à vontade. Jordana, você falou uma coisa que é curioso, porque você falou, a volta em 3 anos, vai fazer 4 anos. A gente faz 4 nesse ano, daqui um mês. Houve um período em que a longevidade da empresa era sinônimo de credibilidade, era sinônimo de segurança, era sinônimo de experiência. E cada vez mais, né, sobretudo depois dessa eclosão de startups que estão sacudindo o mercado, a longevidade não é mais uma característica que define o sucesso ou a melhor entrega da empresa. A Stabil vai fazer 1 ano daqui a 15 dias e recentemente eu escutei um cliente, ele falou, poxa, que legal, vocês já nasceram digitais, vocês já nasceram no meio da pandemia, vocês já nasceram tendo que administrar esse universo com tantas variáveis como a gente tem. Então é curioso, né, como hoje os valores que de fato retificam a credibilidade de uma empresa, é claro que eu não estou desqualificando a longevidade de uma empresa, mas hoje se valoriza também uma série de elementos que antes ficavam um pouco de lado, né? Exato. E aí, olhando pelo cenário do cliente e olha pelo cenário dos venture capitals, né, de investimento. Hoje a gente está, graças a Deus, com muito acesso às startups brasileiras, a venture capitals, né, internacionais e com um fundo bem grande. E as pessoas fazem negócios com pessoas, né? Os investimentos não é feito só no produto e na promessa, são nas pessoas que estão tocando o negócio, né? Que estão fazendo aqueles resultados. Mas a credibilidade hoje, porque muitas das vezes não tem nem resultado para mostrar para uma empresa para fechar um negócio, né? Eu me lembro do meu primeiro grande negócio que eu fechei na Vol. Eu vou contar rapidamente, tá, Carlos? Esse case, porque vai conseguir responder também essa pergunta. Foi com a Vivo, com a Telefônica. E a gente tinha, sei lá, um cliente na base, um cliente pequeno. A Telefônica, eu batia muita perna em São Paulo, gente. Só Deus sabe o quanto de reunião que eu já fiz num dia em São Paulo e sempre dava tudo certo. Hoje o Zoom ajuda muito também. Mas a Telefônica foi meu primeiro grande cliente. E foi, assim, fora do ciclo de vendas padrão. Em 45 dias a gente assina um contrato, implanta Telefônica, o nosso maior contrato naquela época, e para 15 mil pessoas de uma vez só.
E eu não tinha dados para mostrar para ela, eu não tinha nem documentação. E aí é um outro fator, né? Balanço, DRE. Nosso primeiro ano de operação eu não tinha nada disso. Eu não tinha documentação. Então você esbarra nessa parte legal também, né? Mas como é que faz negócios? As pessoas acreditaram em mim. Eu falei, o sistema vai funcionar. Nosso sistema não aguentava 50 corridas simultâneas. E eu ia implantar 17 mil pessoas. Aí a alta capacidade de performance das pessoas que estão envolvidas no projeto. A gente tinha 3 desenvolvedores. Éramos em 6, basicamente, na empresa. E em 40 dias a gente implanta a telefônica. Um dos nossos maiores cases de sucesso, 15 mil pessoas, sem nenhum ruído, muito tranquilamente, muito fluido. Mas eles conseguiram, muito mais do que mostrar um sistema que foi de PowerPoint, que eu não tinha o sistema ainda todo funcionando, foi a credibilidade que as pessoas tiveram em mim. Então, assim, eu sou muito grata, inclusive a Rosa e a Perla, beijo pra vocês, que elas são sempre minha referência de negócio. Mas é isso que eu digo, os negócios são feitos entre pessoas, né? E a gente esbarra nessa questão de, assim, acabei de começar uma startup e eu também trabalho, eu dou muita mentoria, a gente está dentro do Cubo e a gente tem muita abraço para ajudar outras pessoas. E eu sempre me coloco, dou muita mentoria e tal, muita para frente de mulheres também, né? Acho que a gente vai entrar aqui no ponto. Mas é a questão, assim, das pessoas que estão ali, do quanto você quer fazer e dos diferenciais que você traz. Porque quando você mostra, você acredita naquilo ali, ninguém não acredita, ninguém compra, né? O vendedor tem que comprar primeiro o seu projeto, senão ninguém compra, mas as pessoas são fundamentais. Oi? É uma questão de comportamento também, né? Uma questão de demonstrar um comportamento positivo, de criar conexões com as pessoas. É como você falou, os negócios são feitos por pessoas, as pessoas tomam decisões, as pessoas concordam, discordam. Então, se a gente não cria essas conexões, demonstra o entusiasmo em termos de não flui, né? Não flui, não flui. E isso é muito real, assim. Depois da Telefônica, Carlos, a gente, graças a Deus, deslanchou. Que aí vieram todas as companhias de telefonia. E aí a gente conseguiu, assim, dar um grande passo. Inclusive, hoje, o fundo de investimento da Telefônica Wire é um dos investidores da Vol, que foi a nossa primeira rodada de investimento no meio da pandemia. Então, gente, tem muita oportunidade. A gente recebeu nosso primeiro aporte em maio do ano passado, já com pandemia, e uma empresa de mobilidade, né? Então, a gente usou o recurso para fazer esse novo lançamento que a gente fez em novembro, que foi do sistema todo integrado, né? De viagens, aéreo, hospedagem, locação. Então, é isso, assim, é você acreditar no que você faz. Essa parte de... Eu não tinha nem vendedores, era eu sozinha para fazer tudo, né? A gente não tinha estrutura. Você está começando o seu negócio, você aposta tudo naquilo, né? Então, eu tinha um sistema que eu acreditava que podia entregar tudo aquilo que ela precisava, conseguir montar um business case que ela precisava, porque naquele momento era redução de custo, e a gente fez acontecer com muito só. Recentemente eu escrevi um artigo para o portal de startups que fala justamente sobre isso, né? Quem vê as glórias, quem vê as pingas que a gente toma não leva os tombos, né? Dessas loucuras de startup, mas é muito prazeroso, gente. Eu gosto muito, né? É verdade, a luta Eu também quero falar com você justamente sobre essa questão da sua liderança. Você hoje é uma pessoa que tem exercido um papel importante junto a outras mulheres, tanto no trabalho de mentoria, como também produzido, escrito, através da sua coluna no Estadão e através de outras plataformas também, sobre o exemplo da liderança feminina. E sem dúvida alguma, eu até trocou alguns e-mails esses dias, eu até falei sobre isso, né? Esse termo liderança feminina. O que você acha desse termo? Por que eu te pergunto isso? Porque eu já escutei algumas pessoas falando que não deveria ter a combinação de feminino ou masculino para uma liderança. Então, te faço essa pergunta, talvez até para aprender. O que você acha desse termo? Como é que você enxerga a liderança feminina? Eu não gosto desse título, liderança feminina. E recentemente até uma founder dos Estados Unidos que tem uma startup também de health tech, que eu sigo e sempre pego muitos insights dela, ela fez um post que saiu no The New York Times, que era I'm Family Founder. E ela corta o family. I'm founder. Independente do seu sexo, né? Eu não gosto muito dessa tarja liderança feminina, mas infelizmente isso ainda pesa muito, né? Se você vê uma entrevista, um artigo recentemente da Distrito de startups, menos de 30% das startups possuem mulheres no seu quadro de fundadores e menos de 5% de startups têm lideranças femininas.
E aí eu entendo o meu papel muito importante, sabe, Carlos? Ainda tem muito chão para correr, muita coisa para aprender, mas ser considerada dentro desse cenário, entre as 19 vozes mais importantes de mobilidade, né, e à frente de startups, consequentemente eu me sinto na obrigação de representar mulheres. E eu, apesar de não gostar desse termo, né, a gente briga muito por igualdade, mas não tem jeito, é diferente, gente. 99% das startups são fundadas por homem. Aí quando a gente vai destrinchar, aí é por orientação sexual, aí vai caindo mais ainda e vai sobrepondo sempre o universo masculino. Eu não curto mesmo essa questão de feminino, de liderança feminina, de voz feminina. Acho que todo mundo tem espaço à voz, todo mundo merece ser ouvido. Mas no papel que eu tenho hoje, na posição que eu tenho hoje, eu me sinto na obrigação de defender algumas causas. Então, tenho o prazer de falar que na VOL 50% do nosso quadro, para mais agora, são posições femininas. Não existe só eu, hoje no quadro de Founders sou eu de mulher, mas não existe só eu na posição de liderança feminina. Tem outras mulheres incríveis que trabalham com a gente, liderando áreas, grandes áreas. E embora esse meio de tecnologia seja extremamente dominado por homem também, né? Não só de startup, quando a gente entra em tecnologia, mais ainda. Mas eu me sinto na obrigação de representar, dar oportunidade e ajudar. Então, a forma que eu tenho de ajudar é, a gente tem um programa de mentorias para mulheres, e aí às vezes eu falo assim, gente, eu não vou conseguir falar com essa pessoa, ela é CEO de não sei da onde, de não sei da onde, mas as pessoas trocam muito. E uma coisa que você fala que para você é muito boba, muda a vida da outra pessoa. Muda a vida. Então, eu me sinto muito nesse papel de representar bem as mulheres, de conseguir dar um espaço de voz, que eu acho horrível isso, a gente ter que lutar por um espaço de voz. Mas, infelizmente, a gente vive, isso é muito real. Fantástico. Preconceito. Eu compartilho da sua visão. Às vezes a gente vê em redes sociais, no LinkedIn, essa discussão sobre a diferenciação, por exemplo, de cotas para orientação sexual, negros, mulheres. E é sempre um debate, às vezes mascarado por uma ideia de que não deveria existir diferenciação. Mas, de fato, enquanto a gente não tiver uma posição igualitária para essas supostas minorias, a gente precisa reforçar esses vieses até para garantir um lugar, ocupar esse espaço e efetivamente mostrar que é possível fazer um trabalho como qualquer pessoa. Eu concordo inteiramente com você. No melhor dos mundos, a gente elimina essas diferenciações. Mas é como se a gente estivesse numa etapa anterior, onde é necessário reafirmar para conquistar o espaço. Exato, e aí eu te dou um exemplo aqui na minha casa, né? E é engraçado quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, sério? Não, sério, eu sou mulher, divorciada, tenho 2 filhos, cuido sozinho, o pai divide comigo, mas na maioria do tempo tá comigo. Então, a gente, enquanto mulher, além de sempre ter que se provar, a gente segura vários pratinhos, né? E aí, eu olho pro meu filho hoje, ele tem 5 anos. Eu falo, se esse menino não for o príncipe que a gente sonha enquanto mulher, porque é criado por mulheres. Eu, a irmã, Maria se conhece, né? Hoje está com 13 anos. E eu, a irmã e a tia. Então, assim, ele é um menino educado e eu olho muito para isso, né? Não é... E aí, quando eu escuto alguém falando assim, mas mulher não aceita mais homem machista. Não é mulher, é a sociedade. O mundo tem que expurgar esse tipo de gente, sabe? E aí, assim, não é machista, é gente, porque eu tenho vários pensamentos machistas, às vezes, me pré-julgando, me criticando de forma que eu falo, por que eu tô fazendo isso? Porque às vezes é muito estrutural o que a gente vive, né? Eu tive uma criação diferente do que eu tô fazendo com os meus filhos. Então, a gente precisa se policiar a todo momento, com relação a tudo, racismo, ao machismo, a tudo, né? Tudo aquilo que nos causa preconceito. Sem dúvida alguma, é cultural, né? Como você disse, isso está enraizado na nossa criação desde sempre. Então, a mudança, né, ela depende de fato de uma iniciativa, depende de fato de uma tomada de decisão. Vamos mudar o ambiente, vamos mudar o comportamento. Por acaso a gente está falando isso hoje está tendo uma imensa nas redes sociais e posicionamento de algumas marcas a respeito de campanhas online, televisão, como personagens que simbolizem o universo LGBT+. E é interessante estar falando sobre isso, porque você imagina, em pleno século XXI, onde a gente está falando de tecnologia, de ciência, inteligência artificial, terrestre chegando em Marte,
a gente também está falando ainda de comportamentos não reconhecidos e não identificados, como a humanidade ainda tem a progredir, né? Exato. Então, assim, você olha para isso, é tão pequeno dentro do universo que a gente vive. E aí, como você disse, a gente está discutindo de carro autônomo, de turismo em Marte, inteligência artificial e alguém criticando a cor do outro, a orientação sexual do outro. Gente, pelo amor de Deus, isso não define caráter, né? Então, isso me consome. Isso me consome. Não dá para admitir. Sem dúvida. Jordana, deixa eu te perguntar uma coisa que, sem dúvida, é uma coisa que muita gente se interessa e quer saber. Qual o profissional que hoje a Vol e empresas com perfil da Vol mais valoriza? Que tipo de competência, que tipo de comportamento? A gente está falando aqui desde o início de comportamento empreendedor, comportamento de garra, comportamento de enxergar oportunidade, onde muitos só veem desafios, dificuldade. O que é hoje, na sua visão e na visão da Vol, um profissional do século XXI? Eu acho que assim, a gente tem duas bandejas aqui. Quando eu olho para uma parte técnica, se a gente vai contratar alguém da área de produto, a parte técnica é muito valorizada, né? Porque eu não consigo programar. Então, isso é muito técnico. No geral, o que eu vejo como, não só profissional para a Vol, mas para qualquer lugar, né? São pessoas que sempre vão destacar. E isso é antigo, não é moderno, não é de agora, mas habilidades técnicas a gente sempre treina, né? Sim. E o resto, o seu perfil de empreendedor, de liderança. E assim, você não precisa ser dono de nada, você não precisa ser founder de nada, você pode empreender e mudar a área que você tá. Então, a visão de que primeiro, né, de chegar oportunidade no problema e de não dar foco no problema, né? Você imagina, a gente atende mais de 200 mil pessoas por dia, né, transacionam ali dentro do nosso sistema e existem milhares de problemas. Se as pessoas olharem para o problema e sofrer e viver aquele problema, a gente não vai conseguir avançar. Então, hoje, um profissional, que eu vejo um profissional do futuro, não, é um profissional de agora e que todo mundo precisa, são pessoas com visão de futuro, empreendedoras, naquela situação que elas estão. E aí, seja em qualquer posição, né? Seja no atendente, que você vai atender um telefone, ou que você vai lidar diretamente com o senhor. Não existe posição menos importante. Numa startup, a cadeia roda, o ciclo de um cliente, o ciclo do seu negócio, ele roda na mão de todo mundo. E todo mundo é parte do processo. Então, eu vejo muito que as pessoas precisam entender a sua importância no projeto, no processo daquela entrega. Quando elas entendem, elas executam melhor. E aí a gente está falando de vários níveis. Quando ela entende o processo que ela está inserida e o valor da entrega dela, ela vai executar muito melhor. Mas a qualidade técnica, obviamente, para um desenvolvimento de produto, eu não consigo nem julgar, precisa ser técnico, mas o comportamental hoje, a sua visão de futuro é primordial. Você não pode parar de estudar, gente. Não dá para parar. E aí, quando você olha, estuda o mercado que você tá, os seus concorrentes te desafiam a ser melhores. Eu gosto muito de ter concorrente, porque agora no Brasil a gente tem muito poucos para muitas coisas, mas ele te instiga ali a ser melhor. Então, você tem que olhar para o seu concorrente, você tem que saber o que o outro está fazendo e nunca olhar para o mal, né? Eu costumo falar assim, eu não vou vender falando mal do meu concorrente, jamais. Eu vou falar o que eu tenho. Consequentemente, o cliente vai entender que o outro não tem. Então, é isso assim, que eu vejo. Eu vejo muita questão de caráter, disciplina. Não existe resultado sem disciplina, Carlos. Então, assim, se as pessoas veem o que a gente está fazendo hoje, mas só a gente sabe que a gente passou lá atrás, né? A disciplina que a gente teve de conseguir ter um resultado hoje. Então, tem que ser pessoas disciplinadas. Hoje, os profissionais eles são muito voláteis, né? E o mercado aquecido faz com que ele consiga ter várias oportunidades, mas não consegue fincar muito uma raiz e construir um resultado, uma história. Então, vendo pelo lado de empreendedora e pelo lado da empresa, a questão da cultura precisa estar muito forte também para você conseguir reter esses talentos. Sim, então, é um ponto. Não só trazer como reter. E reter, não só trazer, como reter também, porque ele pode se encantar por aquele produto e depois ele entra aqui, a cultura não é legal, as pessoas não são legais, ele não se identifica e ele sai, porque o mercado está aquecido. Então, é um ponto de desafio muito grande enquanto empreendedor reter esses talentos. Enquanto profissional, a gente precisa muito se mostrar aberto à mudança, à flexibilidade, aquele jargão antigo de assim, você precisa ser
deixa eu lembrar a palavra mais fácil. Quando você precisa se adaptar, né, ali o momento. Você precisa ser resiliente, isso, fugiu essa palavra. Você precisa ser resiliente. E nesse momento de pandemia, o que mais você faz é ser resiliente, né? E empreendendo, então, é aquele negócio, né? Você balança para o lado, para o outro, pensa, vai e tem que executar. Tem que ter uma alta performance de execução. É verdade. E essa resiliência, associada também a uma flexibilidade muito grande, é algo que se exige cada vez mais da liderança. Talvez por conta da pandemia esse processo tenha se acelerado até mais, mas a gente tem uma série de indicadores, de pesquisas, que mostram que hoje a maior razão de turnover, por exemplo, de executivos, não é a não entrega de resultados, mas as dificuldades de comportamento, a dificuldade de liderar efetivamente pessoas, de se comunicar bem, de engajar. Você levantou um exemplo que, na minha opinião, é um dos mais importantes nessa relação do líder com o liderado, que é explicar, comunicar, envolver as pessoas e fazer com que o liderado entenda por que aquilo está sendo feito. Para que ele efetivamente se sinta parte daquilo, sinta que ele deu a sua contribuição para uma determinada ação, para uma determinada estratégia, e que se engaje porque ele entende quais são os resultados que a gente está buscando. E não algo que cai em cima dele de paraquedas. Executa, né? E aí, isso tudo a gente vivendo trabalho remoto, né? A Vol, a gente se adaptou remotamente. A gente não é uma empresa nativa remota. Hoje a gente tem profissionais no Brasil inteiro, mas a gente se adaptou a isso e foi de forma bruta. Então, primeiro vem aquelas questões, como é que você permanece sua cultura à distância? Só que hoje já tem vários exemplos, né? Então tem ferramentas que te ajudam nisso. A comunicação é a ferramenta principal e ela precisa ser muito clara. Nem todo mundo vai conseguir participar, né? Infelizmente, da tomada de decisão. Mas quando você, enquanto líder, tem os seus momentos com liderados, hoje eu tenho 13 pessoas no time de revenue, em 4 frentes. Eu tenho um one-on-one semanal com todos eles. É o momento deles, é onde a gente troca a expectativa do funcionário. E a gente tem as nossas reuniões semanais, dailies, que te fazem ficar mais próximo, dar as orientações do dia, porque as pessoas também precisaram se adaptar a trabalhar em casa, né? Eu tô em casa com 2 filhos com aula online. E aí, como é que faz? Corre lá, dá uma ajuda aqui que caiu a internet. Mãe, não achei aquilo ali. Então, nesse contexto inteiro, qual é o momento que você mais trabalha? Depois que todo mundo foi dormir. Então a gente, além de a gente aprender, a gente precisou ensinar também a todo mundo, por não ser uma empresa nativamente anywhere office, a trabalhar em casa. Porque a gente sempre teve, assim, eu, principalmente como não vim de uma cultura anywhere office, em casa, será que a pessoa vai trabalhar, vai entregar? Mas a gente para de olhar para microatividade e olha para o resultado. E se o profissional tiver seguro, clareza dos objetivos, eu sou muito clara, assim, com todo mundo, as metas, o que a gente espera, o acompanhamento, ele vai fazer e é isso que vai importar no final do dia. Porque são pessoas, né, gente? E a gente, enquanto líder, também tem várias fraquezas. Tem dia de one-on-one que eu falo assim, gente, hoje eu posso só falar, hoje é o meu momento. Porque quando a gente mostra essa fragilidade enquanto líder, a gente fortalece o lado de lá também, né? Sem dúvida. Há uma mudança de foco, né? Do microgerenciamento para a entrega de resultados. Com certeza. Para que esse deslocamento aconteça, há uma série de ações que precisam ser empreendidas pelo líder e com o líder para que seja possível dar uma maior autonomia, um mais claro direcionamento para as ações que são esperadas. Há uma série de ações estruturadas que precisam ser executadas até para trazer mais tranquilidade ao líder. Então, esse líder que está viciado no microgerenciamento, ele fica louco. Porque como ele não consegue mais microgerenciar... Aí ele vira chefe, né, Carlos? O resultado não vir, né? Aí ele vira chefe, assim, a gente vê claramente, aí tem várias coisas, né? O chefe e o líder. Eu jamais quero ser chefe de ninguém, pelo amor de Deus. E a gente inspira muito, né, pela liderança. As pessoas vão te dar o resultado pelas pessoas que estão liderando. Eu sempre falo isso, a gente entrega, os profissionais entregam porque foram contratados para aquilo. Mas o a mais, o resultado brilhante, ele vem pelo liderado, porque ele tem um compromisso com a pessoa. E são pessoas, gente, tá todo mundo sofrendo, bombardeando de informação ruim, de desespero, de não saber para onde ir, principalmente no começo, né, que dava muita incerteza, vai quebrar, não vai quebrar, o que vai acontecer? E a gente vai ficar desempregado, vai ter redução de jornada, vai ter que... E a gente passou, graças a Deus, assim, fortaleceu a cultura, não demitimos ninguém, a gente começou a pandemia com 30 pessoas, mais ou menos, e fechamos o ano com 100 pessoas.
Então, graças a muito trabalho de todo mundo envolvido, assim, e muita transparência. A comunicação precisa ser muito clara. Sem dúvida alguma. Jordana, uma característica de maior destaque de startups é estar apoiado em tecnologia, é viver a tecnologia e, através da tecnologia, levar a inovação no mercado para as pessoas. Você acha que esse DNA de tecnologia, que é tão intrínseco com a atividade da startup, influencia também na atividade de liderança? Com certeza. Quais tecnologias você usa hoje para comunicar com o seu time? Basicamente, várias, né? Há 3 anos atrás, você não podia, não posso falar no startup com o meu time, porque vai caracterizar isso, hora extra, aquelas questões trabalhistas que a gente sempre pensou também, tem que pensar enquanto empreendedor. Mas hoje, não vivo sem Slack, comunicação oficial do nosso time é Slack. Ferramentas de reunião, você clica lá, já está no Zoom, já está no Hangouts, e você no Google Meeting, no Teams. Então, hoje a tecnologia faz a gente caminhar milhas, né, de distância. E o WhatsApp. O WhatsApp hoje é ferramenta que não tem como. Aí eu até brinco com os meninos de prospecção, de SDR, que eu falo assim, gente, WhatsApp, eu tenho 200 WhatsApp aqui para responder. Eu vou responder. E-mail quando é de venda, eu posso deixar para lá. Mas o WhatsApp, as pessoas ficam incomodadas quando tem uma resposta, uma conversa não respondida. Então, assim, as ferramentas de tecnologia a gente precisa consumir também, né? E a gente precisa consumir aquilo que a gente vende. Aqui a gente só viaja com voo. A gente é o primeiro a testar os nossos produtos, né? E a gente comemora muito, assim, Carlos, tem muito orgulho do nosso time. Eles lançaram em tempo recorde uma ferramenta que não existia, de tecnologia própria, sem referência no mercado. A gente consome muito produto e vende com muita verdade, sabe? Eu não faço uma venda por fazer, a gente não tem essa cultura aqui de empurrar qualquer coisa. E aí que eu digo que as relações, né, acontecem depois que você faz uma venda, porque são pessoas, a gente não sabe onde que eu vou estar, o que que eu vou fazer. Então, se constrói negócios entre pessoas, né? Inclusive, meus sócios, eu conheci isso num desses negócios de venda. A gente tem um programa que eu criei dentro do STEP1, um programa que ele fala de técnicas, mas ele praticamente ele aborda o comportamento do vendedor. E nesse programa eu falo muito sobre isso, sobre como o comportamento ele é de fato que vai influenciar o fechamento do negócio. E muitas vezes, né, infelizmente, muitas vezes, é o que o vendedor mais negligencia. Porque ele está com tanta pressa de fechar, de bater meta, de entregar resultado, que ele está ali, né? Aquela coisa de já pedido. Então parece que ele não dá atenção, e as áreas comerciais sofrem muito disso, justamente do elemento que cria a conexão, que cria esses laços de confiança, que faz com que o cliente confie em você e dê um voto de confiança para eventualmente marcar uma primeira reunião, dar continuidade, apresentar as fraquezas dele. Eu acho que o lado comportamental hoje do vendedor ele é tão importante quanto o conhecimento técnico. Claro, e a gente está vendendo online, né? O seu comportamento na câmera diz muito sobre a segurança que você quer passar. E, gente, eu vendo uma plataforma SaaS. Eu não posso empurrar qualquer coisa, eu não vou conseguir entregar. Então, eu preciso escutar o meu cliente. Eu falo, aqui, ó, o foco aqui não sou eu. Aqui eu tô botando um filtrinho porque eu não mereço estar cansada essa hora aqui nessa live maravilhosa, né, Carlos? Mas eu não preciso arrumar meu cabelo durante uma venda, um batom. Isso conta muito, porque tira a atenção do foco daquilo que eu quero vender. Então, existe até um protocolo para você conseguir vender online. E a segurança, gente, é tão seguro falar, não sei, vou buscar essa informação, do que falar qualquer coisa e aí você perde uma venda porque a sua voz não vai ser firme. O argumento que você vai colocar não vai servir. Então, o não sei e o não posso fazer, eles te dão tanta segurança para o cliente, porque te mostra que você é uma empresa séria. Olha, eu não consigo fazer tudo. Eu também tenho as minhas limitações. Ou eu não consigo te entregar agora. Ou está em desenvolvimento. A gente tem um roadmap para entregar tal época. E eu estou vivendo isso, né? No momento de transição, de fazer upsell das contas, que antes entraram para o primeiro módulo. Ah, mas você tem isso aqui? Não, não tem. Deixa eu verificar. Aí eu vou lá no roadmap de produto, vejo, ó, vai sair daqui um mês, daqui semana que vem, daqui 15 dias ou não, daqui um ano, mas a gente consegue resolver de forma criativa. A criatividade conta muito também no momento da venda. Sem dúvida, sem dúvida. E o mundo pós-pandemia para inovação, para liderança? O que a Vol e a Jordana hoje já estão vendo aí num horizonte de médio prazo? Vamos imaginar que é médio prazo,
se tudo der certo, em breve a pandemia já vira coisa do passado, né? Ai, tomara. Hoje nossos planos são de consolidar muito o Brasil, o mercado brasileiro, com a nova ferramenta de gestão de viagens que a gente trouxe para dentro da plataforma. E aí, assim, eu já sou um pouco mais acelerada, né? Eu fico cobrando lá meu CEO, olha só, vamos pro internacional, tem cliente cobrando, tem cliente dentro de casa que quer. Então, hoje o meu maior desejo é a gente... Hoje, a Vol funciona em qualquer lugar do mundo, né? Mas que eu digo de ter uma operação global, a gente tem dois grandes concorrentes globais que não estão no Brasil. Então, eu preciso fechar essa porta dele hoje para ele não entrar. Mas eu tenho esse grande desejo de levar a Vol para fora. Então, é um plano. Mas hoje eu preciso unir e consolidar Brasil. Essa nova ferramenta. No mundo pós-pandemia, Carlos, eu até brinco, né? A gente fez uma live na Vol com o CFO do iFood e com a Head de Startups do Cubo, a Renata Zanotto. E a gente brincou muito assim, né? O novo normal, o mundo pós-pandemia. Eu falei, gente, novo normal, toda vez que a gente fala, morre alguém, morre uma ovelha, porque ninguém aguenta mais isso. E eu acho que não vai voltar a ser como era antes. E nem tem que voltar muitas coisas, né? Tem necessidade de viajar igual eu viajava antes. Eu quero que todo mundo viaje. Mas eu não preciso. No meu caso, eu não preciso. Os negócios são fechados mais rápidos. Hoje, meu ciclo de vendas encurtou horrores porque eu consigo juntar todo mundo em 30 minutos numa call. O que antes eu precisava fisicamente estar todo mundo dentro de uma sala. Então, eu vejo muito mais tecnologias para nos levar a vários lugares que a gente possa ter, e aí eu estou entrando até no último artigo que eu escrevi para o Estadão, né? Só falta nos teletransportar? Talvez sim, porque existem ferramentas para você estar em qualquer lugar, visitar. Agora vai lançar um aplicativo que você pode fazer um tour na Lua e tal, tudo para experimentar. Então tem muita coisa surgindo, eu vejo que, falando de mobilidade, né? Cada vez mais tecnologias integradas, digitais e com a menor fricção para o viajante possível, para a pessoa que precisa se deslocar. E seguras. Eu vejo muito esse lado e falando de Vol, o futuro eu preciso consolidar Brasil. Muito bom. A gente tem um instrutor nesse aqui, o Jean, e ele costuma dizer que a pandemia obrigou a forceps a gente se acostumar com os ambientes online. Eu gosto muito dessa expressão dele porque me remete muito àquela visão que nós tínhamos há até pouco mais atrás, de que o online fosse uma reunião, fosse um fechamento de negócio, fosse uma negociação, era uma alternativa, mas nunca era a prioridade. A pandemia fez esse processo ser acelerado sem alternativas. E essa virtualização das relações pessoais, trabalhistas, transnacionais e comerciais faz com que a gente passe a enxergar isso como um caminho real, factível de ser usado, né? Não como alguma coisa no improviso, né? Mas o online ele é factível, né? E funciona, né? E funciona, assim, essas ferramentas como o Zoom. O Zoom não nasceu na pandemia. O Zoom tem quase 10 anos. Ele super valorizou na pandemia. Porque a procura, né? E aí a gente usa essas tecnologias para aproximar também, não só para trabalhar. Como é que eu falo com a minha mãe hoje que mora em Santa Catarina, eu estou em Belo Horizonte? Através de online. Como é que eu participo? Minha melhor amiga mora fora do Brasil, está grávida e eu participo do chá revelação dela online. Então, assim, a gente conseguiu hoje, né, resolver muita coisa. Como é que você pensa em um banco hoje? Antigamente, nossa, eu preciso ir na agência. Então, muitas coisas digitalizaram já, né? E a gente sofreu lá atrás. Não, preciso na minha agência. Gente, abre o seu aplicativo, você resolve tudo. Meu pai já acessa um aplicativo e já resolve tudo a vida dele. Então, não tem, eu acho que é um caminho sem volta, não vai voltar, não precisa voltar, né? Algumas coisas não precisam voltar. Abriram oportunidades e frentes para vários outros negócios e deu muito aprendizado para a gente, né? Muito aprendizado. Verdade, a pandemia ela é uma aula sobre adaptação, sobre resiliência, sobre oportunidade. Sobre humanidade, né? Esse faro com oportunidades que às vezes a gente não extrapola, não explora o quanto deveria explorar, né? E sobre humanidade, né? Eu sofro muito com pessoas, assim, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva, eu envolvo muito com as pessoas. E eu acho que esse lado humano, eu parei de ver jornal há muito tempo, porque é muito triste, né? Assim, é só notícia triste e o mundo girou em torno de duas coisas hoje, né? Política e pandemia. Mas tem um lado humano que quem não tinha, precisou aprender muito.
Porque não só para cuidar daquele que estava do seu lado, e é muito ruim, né? Quando você ouve assim, quando eu escuto famílias falando assim, nossa, o ruim de tudo isso é que eu tenho que ficar muito tempo com a minha esposa, ou com meus filhos, ou com meu marido, ou com meu companheiro. Eu falei, gente, mas você casou com essa pessoa, você é filho, você é mãe dessa pessoa. É ruim quando a gente escuta, eu tenho filho, dá trabalho pra caramba, 2 dentro de casa, online, tudo isso, milhões de coisas, mas a maior lição disso tudo, caso eu nunca, é ruim falar isso, mas eu nunca tinha ficado tanto tempo com os meus filhos. Eu viajava muito, trabalhando muito. Hoje eu consigo almoçar com os meus filhos, passar numa aula, acompanhar eles, saber os dias exatamente de prova. Então, isso exercitou um lado humano e materno que eu não estava vivendo há bastante tempo. Então, eu fico realmente triste quando as pessoas reclamam de estar com as suas próprias famílias, porque tanta gente perdeu. Então, esse lado humano, a gente precisa exercitar muito, né? E, gente, é muito ruim, assim, a pessoa que passou friamente por isso tudo, nem é gente, né? Porque é um lado, é um skill, que isso é um skill, você ser humano, ter esse lado humano, muito, muito exigido nesse período, né? É verdade, sem dúvida. Jordana, a gente está chegando no final, quero te agradecer mais por ter aceitado o nosso convite. É um prazer conversar com você. É uma alegria ver o seu crescimento, como você se tornou uma referência em liderança, em inovação, em visão de mercado, mas principalmente em humanismo, que sempre foi uma característica sua, que sempre me fez admirar mais você, desde aquela época em que a gente convivia, cruzar os corredores. Trabalhava. E sem dúvida é muito legal hoje conversar com você e ver como você abraçou o mundo também. Obrigada, eu fico muito feliz, assim, tem um longo chão aí para percorrer, tenho muita coisa ainda que eu quero aprender, conquistar e mostrar que é possível fazer. Eu sou de interior de Santa Catarina, sem muito acesso na minha adolescência a muita coisa, a grandes estudos, estudei em escola pública, e essas limitações que a gente não pode se prender. Não olhar para o agora, não olhe para essa situação. E aí eu queria muito colocar isso como referência mesmo, não para falar que eu sou melhor ou não, aproveite as oportunidades que você tem. Eu não tive grandes oportunidades, eu fiz muitas oportunidades, trabalhando seriamente, mostrando muito resultado. Eu conheço o Carlos desde 2011, dei um pouquinho antes, né? Mas a gente... Olha quem está aqui online com a gente, a Natália. A Nath! Maravilhosa, trabalhava lá com a gente também, né? Então, era esse recado, sabe, Carlos? Estou muito feliz de estar aqui. Nunca imaginei esse momento da nossa vida profissional olhando para trás, mas não se apegue para a circunstância que você esteja vivendo hoje, nem se apoie nas dificuldades. Olhe para frente, busque pessoas, né? Uma rede de apoio, a gente trabalhar a nossa escuta afetiva, né? É importante. Então, busque rede de apoios. Hoje tem muita coisa na internet, todo mundo aqui tem acesso à internet, né? À rede social. Então, busque uma rede de apoio, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o problema e vamos embora, gente, porque o mundo está aí, tem muita oportunidade e vamos juntos, estamos juntos demais. Obrigada pela oportunidade, Carlos. A gente que agradece. Obrigado também a todos que assistiram com a gente ao vivo. Muita gente vai assistir depois gravado no IGTV e no YouTube também vai ficar disponível. E todos são sempre convidados para as lives do Step U. Quem ainda não segue a gente nas redes sociais, não deixa de seguir para estar sempre antenado ali com as novidades que a gente tem a oferecer. Jordana, um grande abraço para você. Espero a gente ter outra oportunidade para conversar também. Com certeza. Espero te ver pessoalmente em breve quando isso acalmar, viu? Um grande beijo, Carlos. Está lá na lista de prioridades. Um grande beijo. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau.